dizer assim, quem é Suzy? Eu sou filha de Deus, aquela filha bem mimada, bem amada, bem guardada. Eu acho que esse é o principal papel que eu tenho. Depois mãe, aí é que vem o lado profissional. Ai, que bom, Suzy. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho desse começo da sua vida, né? Logo depois de faculdade, como é que foi esse começo seu, esse despertar para o jornalismo, né? Janete, eu queria começar um pouquinho diferente, né? Eu queria começar do começo mesmo. Eu sou a filha mais nova de 12 filhos. 12 filhos, mesmo pai, mesma mãe. Né? Um pai e uma mãe super ocupados para criar filhos. Eles eram extremamente católicos, aquela família que faz o terço em casa, que todo domingo está na igreja todo dia e tal. Por que eu gosto muito de falar, de começar por esse ponto? Porque a gente vive numa era de que a ferida da rejeição ela é muito presente. As pessoas são muito feridas por isso, seja uma rejeição de uma mãe, uma rejeição de um pai, uma rejeição de um relacionamento. Então, eu não entendia o que eu passei minha vida inteira com muita liberdade. Eu não tinha limite para nada, eu tinha condições para todas as coisas que eu fazia, e eu fazia tudo que eu bem entendia. E isso me trouxe consequências muito grandes. É porque seu pai e sua mãe não ligavam para você ou lhe rejeitavam? Não. Eu acredito que eles davam o melhor que ele podia, mas eles tinham muita coisa para fazer. Era muita gente dentro de uma casa, eram muitas vidas para controlar. E quando chegou a minha vez, ninguém tinha mais paciência. Você é a mais nova. Eu sou a mais nova. Ninguém tem mais paciência. Então, assim, deixa, né? Vai, faz. Né? Eu cheguei numa época que as coisas estavam melhores financeiramente falando, né? Que eles vieram do interior com 9 filhos, se firmaram aqui na capital, nasceram os últimos. E eu sou a última. Então, era colégio particular, era carro, eram todas as coisas. Era muito mais fácil eles darem a mim o que não conseguiam dar aos meus outros irmãos. Só que aí isso me trouxe uma falta de limite. E uma falta de limite para uma criança, para um adolescente, para um jovem, traz consequências, e poderiam ter trazido consequências muito maiores, como droga, como luxúria, como libertinagem, como várias outras coisas, que graças a Deus, Deus me livrou de muitas delas. Mas eu tive muitas coisas que eu tive que pagar o preço da minha inconsequência, da minha liberdade. Por que eu falo isso? Porque os pais e mães que estão assistindo, dar tudo para o seu filho não é dar a condição melhor, não é dar o melhor celular, não é dar seu tempo, é dar sua atenção, dar tudo para um filho, é dar qualidade, é observar o que ele está fazendo, é dar limite. Eu não tive esse limite, eu paguei um preço alto por isso, e eu não culpo meus pais mais por isso. Teve um tempo que eu culpava porque eu me colocava no lugar de vítima, era mais fácil. Você vitimizar alguém, culpar alguém, dizer assim, coitada de mim, eu fui a pobre menina rica, que não era rica financeiramente, mas era rica de toda a estrutura que podia ao redor. E eu fazia o que eu bem entendia porque alguém ia cobrir minha consequência. E eu não estou falando de muito tempo, não. Estou falando de pouco tempo atrás. Eu fazia o que eu bem entendia porque alguém passava a mão. Porque alguém resolvia, porque eu tinha conhecimentos que iriam resolver meus problemas. Eu fazia todas as coisas, e o não ter limite me colocou em situações muito difíceis que eu vou relatar um pouco para você, né? O jornalismo, ele entra na minha vida primeiro com a publicidade. Eu queria muito fazer medicina. Eu era louca para fazer medicina, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu sou apaixonada, que ela é médica, e eu queria ser igual a ela. Ser aquela médica que você chega no interior e todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe semideusa, né? Porque você resolve o problema de saúde. E eu queria ser igual a essa minha irmã. E eu queria fazer medicina, só que eu tinha muita preguiça de estudar. E era muito fácil não estudar, porque não tinha quem me cobrasse. Né? Eu fazia, como eu fazia o que eu queria, então era ano de vestibular, na época ainda era vestibular, não tinha ninguém dizendo, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Eu tinha os melhores cursinhos, eu tinha acesso eu estudava no Salesiano, eu tinha acesso aos melhores professores, só que de verdade eu não estudava. Eu frequentava as aulas. Né? E não passei no vestibular de medicina, era natural não passar, então você estuda outro ano, faz cursinho. Nesse outro ano eu fui fazer cursinho no melhor cursinho que existia na época, e lá você começa as amizades. E eu era muito nova, tem esse detalhe, eu terminei o pré-vestibular com 15 anos de idade, todo mundo tinha 17. Terminou cedo. Eu era muito nova, então eu era mais inconsequente ainda, porque eu estava no meio de meninas de 17 anos que já tinham relações sexuais, que já tinham seus namoradinhos, e eu era uma menina ali que olhava para isso e fazia, não quero isso não, tipo, não porque eu fosse mais santa, mais pura, mas é porque eu não estava com maturidade para isso, né? E isso me causava um pouco de rejeição também, a dizer assim, não,
aqui não é meu lugar. E sempre tentar se encontrar, e às vezes você sofre um pouco de eu não digo bullying, que na época não existia isso, mas você sofre um pouco de tipo, eu não estou encaixada. Né? É verdade, é verdade. Tentar se encaixar numa situação. E fui, daí não passei no segundo vestibular de medicina, eu disse, eu vou fazer publicidade, que era mais fácil. Tinha publicidade na UNP e fui fazer publicidade. Eu comecei a frequentar a aula de publicidade, né? Como eu aprendia muito rápido com a explicação do professor, eu assistia a aula e depois eu ia para o mundo. Ia para o mundo mesmo de verdade. Farrear, brincar e tal. Acontecer, a gente tinha festa de quarta a domingo, né? Então, só chegava em casa cedo na segunda e na terça. Nos outros dias, você estava em algum lugar. E ninguém me perguntava onde eu estava. Minha mãe já era de idade, ela me teve com 44. Então, quando eu estava com 20, ela já estava com 64. Ela não estava nem aí para onde eu estava, coitada, né? Cansada, ela tinha que dormir. No máximo, ela abriu o portão em silêncio para que meu pai não visse a hora que eu estava chegando. Aí, daí, com 20 anos de idade, eu fui fazer uma campanha política no interior e conheci o pai dos meus filhos. Ele estava dentro de um relacionamento de uma mulher que ele tinha 3 filhos com ela. E eu vi a briga dos dois, da separação dos dois. Num dia, num sábado, numa quarta-feira, eu comecei a namorar com esse homem. E foi uma história muito, muito de inconsequência. De tipo, mas ele acabou de separar. Você não tem consequência. Eu não tinha consequência nenhuma de tipo, ela é a mãe das filhas dele, ela tem filhas com ele. Eu não estava nem aí, eu queria saber se eu estava me divertindo, né? Se ele estava me fazendo bem. Eu tinha 20 anos de idade, eu pedi até perdão a ela já, graças a Deus, a gente se dá super bem. Mas eu escolhi aquela situação e terminei me casando. 3 anos depois eu tive o meu primeiro filho, que foi maravilhoso, que eu costumo dizer que é o filho de Betseba e Salomão, quando eles tiveram, né, e Davi tiveram um filho, né, que o filho que poderia ser uma maldição virou uma grande bênção. Meu filho é incrível, é um menino maravilhoso, né, não tenho do que reclamar dos meus filhos. Mas era mais ou menos isso, né, quando eu entendi. E tive o primeiro filho e eu não aguentava mais morar naquele interior. Era muito pequeno. Amo a cidade, amo até hoje. Apodi é um lugar incrível. Amo aquelas pessoas, amo tudo. Mas eu não conseguia morar porque não encaixava. Eu não tinha onde trabalhar, a minha vida estava aqui. Lá era tudo muito parado e eu tinha muita sede de crescer. E eu disse, como é que eu vou crescer aqui? Né? Tinha uma rádio lá, tinha uma situação, tinha uma coisa, mas não era. Aí eu olhei para o meu então marido na época e disse, eu estou indo embora para Natal. Se você for comigo, ótimo. Se você não for, a gente fica por aqui. Ele disse, não, eu vou com você. E nisso, eu sofria muita traição. Eu fui traída desde o começo. Do mesmo jeito que ele traiu a outra, ele me traía. Eu também. Aí vivia aquela história, vai, separa, volta e tal.